Em pausa, né? Engraçada essa história, né? Dar uma pausa para respirar, porque o fogo pegando, né? O fogo no parquinho. Tem o caso da Carla Zambelli também, professor. Esse é um assunto que a gente também está aqui debruçado a entender. Agora, o ministro Nunes Marques suspendeu o julgamento da deputada federal Carla Zambelli por perseguição armada. O julgamento dela estava em andamento, já estava com 4 votos para condenar a Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. E aí, nesse momento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, pediu mais tempo para analisar o caso. Então, o julgamento de Carla Zambelli também suspenso. Vamos lá, queria saber a sua opinião sobre esse caso. O senhor acha que ela deve ser condenada? Esse episódio que marcou a véspera das eleições de 2022 e que chocaram, né? O país, inclusive o próprio Bolsonaro, né, diz que ficou muito bravo com essa atitude de Carla Zambelli. Eles acreditam que, inclusive, isso teve impacto nos votos de Bolsonaro, essa atitude dela. Ela até foi afastada um pouco do bolsonarismo diante desse episódio e agora isso está em julgamento. O que deve dar o julgamento aí de Carla Zambelli? Como é que o senhor vê esse pedido de suspensão de Nunes Marques? É o fato justamente de Nunes Marques ter sido indicado por Bolsonaro, ou seja, tem aí um pedido que tem um teor político? Olha, eu não quero ser leviano aqui com o ministro Nunes Marques, né? Mas a minha intuição é a de que sim, né? Ele é um ministro muito próximo ao bolsonarismo, muito próximo ao Bolsonaro. Por mais que o bolsonarismo parece ter largado a mão um pouco da Zambelli, como você mesma diz, botou um pouco a conta do resultado eleitoral nela, assim como no Roberto Jefferson, né? Cujo enfrentamento com a Polícia Federal foi alguns dias antes desse episódio que está aparecendo aí. Eu acho que, no mínimo, é um aceno para a base bolsonarista de que ele não ia simplesmente placidar o que o relator havia proposto. Eu confesso que eu não vi o voto para analisar a quantidade de pena, né? É, mas, de novo, 4-0, né? É muito, muito improvável que o ministro traga um voto tão convincente, tão eloquente, que mude a posição dos outros 4. Então, no frigir dos ovos, o máximo que ele dá é uma sobrevida para Zambelli, que, se o regimento for ser atendido, será de no máximo 90 dias. Mas também me parece uma condenação inevitável. É. Eu Bom, perguntaria ao senhor, do ponto de vista. Opa, perdão. pode Do ir, ponto de vista Charles. jurídico, como agora o caso da Zambelli sendo condenada? Ela perde o mandato. Agora, essa perda do mandato tem que ser confirmada pelo Congresso? Se tem que ser confirmada ou não, o caso é o seguinte: essa decisão, esse adiamento que o Nunes Marques dá, não seria um tempo que ele dá para esfriar, aí sim, a briga, o embate entre o Centrão, porque ele foi nomeado por indicação do Centrão ao Bolsonaro, evitar um embate do Centrão com a Justiça, de ganhar mais tempo para esfriar esse embate, ou não? É possível, né? Não acho, não sei se faz muito efeito, porque, como eu estou dizendo, são 90 dias, né? Mas também evita que ele vote pela condenação, imaginando isso, ou pela absolvição, enfim, que ele tome uma decisão substantiva na semana do recebimento da denúncia do golpe, né? Então, talvez ele tenha tomado uma decisão com uma cabeça próxima do Fux em relação àquela outra personagem. Agora, o Código Penal diz o seguinte: agente público condenado a mais de 4 anos perde o cargo, né? E o fundamento disso é muito simples. Depois, o regime de cumprimento de pena superior a 4 anos é incompatível com a manutenção do exercício do cargo, da função, do mandato, né? Agora, se fosse o Lira, eu diria, não vai cumprir, vai comprar uma briga, vai comprar uma tensão. Esse não parece ser o apetite do Hugo Mota até agora, né? Parece uma pessoa mais, digamos, mediadora entre os poderes.
Por que eu estou dizendo isso? Nada impede de que a própria Câmara suscite uma discussão que é, olha, mas o que vale mais aqui, né? A letra do Código Penal ou as imunidades e garantias parlamentares da Constituição, né? E aí abrir uma discussão de se a perda do mandato deveria ser decretada ou apreciada pela própria Câmara. Sempre futurologia. Eu acho que o Hugo Mota, até porque a Zambelli já não tem todo o apoio ali do bolsonarismo, não vai abrir essa divergência com o Supremo e vai aceitar o efeito da sentença condenatória.